Olá, bom dia. Estamos aqui ajustando para iniciar a nossa live, aguardando a professora Cristiane Cope e o professor Evanilson para iniciarmos. Bom dia. Cristiane entrou. Vamos ver se vai dar certo. Aí, Olá, bom dia. olá, bom dia. Bom dia, Liz. Bom dia a Ivanilson todas as também já pessoas. está aí. Ok. Nós aguardamos o Evanilson para iniciar, certo? Ele já está aí e agora precisa que ele peça a solicitação ou você o inclui aí. Eu não o encontrei. Deixa eu ver aqui. É que não está como Evanilson, não. Peraí. Está como? Peraí que eu vou lá. Uruba 52. Ah, então ele está aqui sim. Tá? Bom dia, Liz. Bom dia. Eu cliquei para ele. Liz, socorro. Não deu certo de adicionar, não. Professor Evanilson, bom dia. Você pode pedir também a permissão para entrar, professor Evanilson. Se ele fizer isso, aí eu consigo aqui com facilidade. Foi o que eu fiz. Eu pedi para a permissão e Isso, aí seguiu. isso mesmo. Vamos ver. Porque eu cliquei no perfil dele, não aconteceu nada, não. Bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Johnny. Conseguiu? Até agora eu não vi ele aqui, não. Ah, ele falou Deixa eu... que enviou a solicitação. Ah, Veja agora aí. achei. Encontrei. Achou? E adicionei. Acho que agora ele vai entrar. Aí. Aí, bom dia. Bom dia, Evanilson. Você nos ouve? Eu ouço bem. Nós te ouvimos também. Você ouve, Jane? Sim, ouço bem. Jane? Sim, me ouvem? Bom, Ok? ouvimos. Para mim o volume está um pouco baixo, mas eu estou ouvindo. O meu? Tá bom, Ivan. Os dois. Ué. Mas tudo bem. Mas você nos ouve? Ouço sim. Tá, nós te ouvimos também. Jane também? Sim, Então podemos começar? podemos. Ok, vamos nessa. Então vamos. Bom dia a todas as pessoas. Nós somos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia e da Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais. E nós tínhamos na nossa agenda discutirmos e falarmos sobre a produção de sentidos acerca dessa data 13 de maio. Infelizmente, ontem nós perdemos um grande educador matemático, né? Evanilson também é do nosso grupo, foi meu orientador, e nós estamos muito tristes
No entanto, eu resolvi manter minha agenda de hoje, porque eu acredito que ele faria o mesmo, né? E as nossas discussões preparadas para hoje, tanto nessa live com o NEAB, quanto uma outra agenda que eu tenho à tarde, são de ideias que ele deixou em seu legado. Então, fica aqui a minha homenagem ao professor Biratan D'Ambrosio, que muito nos ensinou e que nós continuaremos o legado dele. Desculpe. Eu queria dizer que esse momento é muito importante, porque nós temos uma outra produção de significados e sentidos do 13 de maio. Por isso, nós convidamos o professor doutor Evanilson Tavares de França. O professor é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de Matemática pela Universidade Federal de Sergipe. É graduado em Pedagogia pela Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Aracaju. Tem pós-graduação em Planejamento Educacional, Língua Portuguesa, em Educação, em Gestão Administrativa e Tecnologia em Educação. Atualmente é pedagogo e professor da Secretaria de Estado de Sergipe. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Identidade e Alteridades, Diferenças e Desigualdades na Educação da Universidade de Sergipe e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, também da mesma instituição. É membro do Grupo de Pesquisas em Educação, Linguagem e Práticas Culturais, o Grupo FALA, da Unicamp. Coordenou a Diretoria de Educação de Aracaju, DEA, de 2007 a 2009. Atuou como professor convidado em cursos de pós-graduação da Faculdade Pio X, lecionando as disciplinas ligadas à educação. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: prática pedagógica, projeto político-pedagógico, avaliação, relações étnico-raciais, educação escolar quilombola e identidade. É autor de 3 livros: Aprendizagem e Ensino de Matemática, Múltiplos Olhares em Diferentes Espaços, Leituras sobre Currículo, Protagonismo Docente da e na Educação Básica e Colégio Estadual John Kennedy, 50 anos. Além disso, o professor Evanilson França é um poeta que nós tivemos o prazer de conhecer e, por isso, nós pensamos na sua participação aqui conosco na primeira live da série A Cor da Palavra, porque nós entendemos que reconfigurar a questão do 13 de maio na nossa sociedade e também na educação passa pela sensibilidade do pedagogo, do poeta e do pesquisador Evanilson França. Evanilson, a gente vai passar para você fazer as primeiras palavras e depois nós encaminhamos para a professora Jana. Tá bem, então. É um dia de fato difícil, né? Porque o professor Biratan D'Ambrosio, eu costumo dizer que ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Mas há algumas pessoas que, além de não serem substituíveis, elas deixam uma lacuna que não são possíveis de serem ocupadas. Assim foi com Paulo Freire, assim é com o professor Biratan D'Ambrosio, né? São personalidades, são intelectuais, são sábios que não podem ser substituídos, como todos os demais seres humanos, na minha leitura, mas que deixam uma lacuna impossível de ser ocupada.
por mais que tentemos, por mais que coloquemos dezenas de pessoas para fazer o que eles faziam. Então, minha solidariedade com a professora Cristiane, minha solidariedade com a família, com os orientandos e orientandas, do professor Jaqueline, do professor Ubiratã, do professor Ubiratã D'Ambrosio. E é isso, né? É um dia de tristeza, mas a professora Cristiane tem razão. Se ele estivesse entre nós, e na verdade ele está, não é? Na verdade ele está, ele estaria também realizando as tarefas às quais ele tivesse se comprometido. Eu queria agradecer, né, a gentileza do convite. A professora Cristiane tem sido generosa comigo há bastante tempo, né? Muitos anos, desde 2011, que ela tem sido generosa comigo. E esse convite é mais uma prova, mais uma consequência dessa generosidade. Agradecer pela apresentação. Eu, inclusive, não imaginei que tivesse tanta coisa a ser dita sobre Evanilson, mas até que tem uma historinha, né? Construída. E como a professora se referiu ao poeta, eu vou começar essa fala dizendo um texto meu que se chama Toada Negra, e que acho que ele tem muito a ver, ele está na minha tese, e que acho que tem muito a ver com o dia de hoje e com a forma como os negros e negras são tratados nesse país. O poema se chama Toada Negra, e ele diz isso. Embora nos tenham atirado aos montes qual trapos numa embarcação, nossos corpos travados, cravados, crivados a ferro e carvão, entre tumbas e túmulos nos tenham irmanado a morte, d'agora e de então. De terror nosso lar, deram-se um jeito de erguer cada tronco, antes dele o porão. Tal farpas ou farrapos nos tenham entalado entre o suplício, a cova e a maldição, estuprados, explorados, estripados, os corpos, os ossos, a alma, sem dó ou indignação. Mesmo que a cada fração de minuto, segundo, se arranquem o ar do nosso pulmão, que gritemos socorro e não haja retorno, o eco dissipe e ensurdeça toda a audição, que nossos corpos inertes, privados da vida, continuem compondo, empanturrando o chão, onde planície e planalto engenham projetos, seus tetos, seus fetos, com nossas vísceras e mãos. Que cada esperança esboçada, inventada, encontre entraves, armadilhas, alçapão. Não é com tocha que fazemos a vida, que vibra o axé, que cunhamos a paixão. O leite nos serve misturado ao café, que torramos no tacho, e com um dedo de prosa comemos o pão. Reinventamos a vida, a forma de vê-la e de tê-la acolhida em nossas próprias mãos. A cavalo cortamos Atlântico sob as redas de Ogum ou do Oxóssi, conforme a nação. Não usamos tropel, nem fazemos escarcéu, com sangue nos olhos, incitando a multidão. Nosso ritmo é outro. Gingamos na roda do candomblé, capoeira, dançamos lundu e baião.
Criamo-nos nas cruzas entre tempos e espaços, Orum e Aie, crença e compaixão. Não esquecemos as dores, mas não somos escravos da escravização. Nossas lutas nasceram nas barras das saias, nas tranças, na raia, no pé do fogão. Se estenderam nos quilombos, nos ombros, nos tombos de cada irmão. Continuam em nós, alimentam a prosa, movem a pena de cada escrivão. Está no suor da menina, nas mãos calejadas de quem mata a fome do seio do chão. Está no maracatu, no acarajé, no angu, nos filhos de Gandhi, no frevo, na tradição. No samba de roda, no tambor de crioula, no jongo, no afoxé e na religião. Está no acaçá, nas folhas de ossanha, nas águas de Oxum e de Xangô, no trovão. No feitiço de Nanã, nas pipocas de Omulu, na beleza de Logum, de Oxalá, em sua bênção. Nossa ânsia de vida não é fratricida e nem se vincula à miserabilização. Amamos o sol, admiramos a lua, quando cruzam as diferenças, nasce a nossa invenção. Esses somos nós. Nós, o povo negro do Brasil, de África, o povo negro de diáspora. Nós não somos escravos da escravização, nós não estamos aqui buscando vingança, não é? Nós estamos aqui buscando direitos. Nós estamos aqui buscando reparação. Porque o que aconteceu no Brasil por mais de 300 anos foi uma escravização criminosa. Foi um crime contra a humanidade, não é? E é sobre isso que a gente vai conversar e eu estou à disposição. Obrigado, Evanilson. Nós vamos interagir com algumas questões. Eu passo também a palavra para a professora Jane Reis. A professora Jane é vice-coordenadora do NEAB-UFO e queria também passar essa roda inicial para ela e para ela conduzir aí nossos primeiros diálogos da nossa live. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco agora ou em algum momento terão acesso a esse nosso diálogo, as reflexões, né, iniciando de forma tão sensibilizadora, né, pelo momento pela perda do professor D'Ambrosio, com esse poema do professor Evanilson, enfim, eu acho que eu sempre digo isso, que quando a gente conversa sobre essas questões étnico-raciais, a sensibilização ela precisa estar muito presente. E eu vejo que é muito importante ainda mais para esse dia, para essa data, para o que nós estamos pensando e necessitando nesse momento. Então, eu gostaria de desejar bom dia a todas as pessoas, né? Em especial o professor Evanilson, que aceitou esse convite, apresentando a minha solidariedade ao professor D'Ambrosio, que eu sei o quanto que ele é importante nessa história, né, da educação matemática do nosso país, até fora dele, e me sensibilizo com a dor de vocês, apesar de não conhecê-lo, e gostaria também, né, de demonstrar minha solidariedade às vidas negras que estão sendo insubstituíveis, né? Aproveitando a fala do professor Evanilson, que ele colocou que as pessoas elas são insubstituíveis e que estão se perdendo ao longo dessa pandemia, né? Que a gente sabe o quanto que a humanidade vem sofrendo, em especial
à população afrodescendente. Então, eu gostaria de iniciar, né, manifestando minha solidariedade em relação a esses dois aspectos. E antes de iniciar esse diálogo, né, e conduzir aqui a nossa breve conversa, breve, porém essencial, com o professor Evanilson, eu gostaria de relatar, de mencionar as pessoas que nos acompanham e a vocês, uma matéria que eu li no grupo Gilé 10, que foi de 2019, que é intitulada da seguinte forma: Dia 13 de maio, a maior fake news de nossa história. Então, é por isso que precisamos conversar e o tanto que é complexo e doloroso a gente pensar que essas datas, esses marcos históricos do nosso país, que não só o dia 13 de maio, nós não utilizamos eles para comemoração, para homenagem, mas de reflexão crítica e de pensar e repensar o tanto que ainda precisamos avançar, né? O tanto que ainda precisamos lutar. E aí, só lendo um breve trecho do início dessa matéria, que diz o seguinte: em verdade, precisamos aproveitar a data para desmistificar a maior fake news da nossa história. Obviamente, como uma das maiores mentiras já contadas em nosso país, trata-se de uma grande composição de atos estatais, que no decurso do tempo fizeram-se parecer benéficos, mas que, na realidade, utilizando o ideal de liberdade como cortina de fumaça, realizaram atos de extrema violência cujos efeitos são sentidos até hoje. Inclusive, né, essa sensação de ameaça que nos acompanha o tempo inteiro e mencionando em especial a preocupação que nós temos, por exemplo, da manutenção e aperfeiçoamento da lei de cotas, que cada vez se aproxima, né, dessa discussão em 2022. E aí, nesse sentido, já passando a palavra para o nosso convidado, né, a gente gostaria de dialogar, eu e a professora Cristiane, nós pensamos em 3 perspectivas, 3 eixos norteadores do nosso diálogo, e o primeiro deles é justamente esse olhar para o 13 de maio, né, convidando o professor Evanilson para a gente refletir um pouco sobre esse primeiro aspecto, né, num sentido também introdutório. É assim que eu te passo a palavra, professor. Quando nós pensamos, estávamos eu e a professora Cristiane, e pensamos nesse título, 13 de maio e a produção, o 13 de maio e a produção de ausências, um olhar sobre as práticas curriculares, é porque me parece mais confortável para mim falar dessa forma, já que eu não sou da história e não sou do direito, então me sinto mais confortável falando das práticas curriculares, porque eu sou professor há mais de 30 anos e eu trabalho com questões étnico-raciais enquanto acadêmico desde 2011, quando conheci inclusive a professora Cristiane, mas eu estou envolvido com práticas culturais afrodiaspóricas desde que nasci, não é? Práticas culturais afrodiaspóricas de tradição oral, desde que nasci. Então eu me sinto um pouco confortável em falar destas coisas. Mas mesmo assim, antes de começar a definir o que eu ia falar, eu entrei em contato com meus alunos da educação básica, porque eu sou professor da educação básica. E perguntei a eles quais as memórias que eles tinham. Todos já concluíram a educação básica. Quais as memórias que eles tinham do 13 de maio, do período em que estavam na educação básica. Ou não tinham memória nenhuma, ou a memória era que foi o dia da libertação dos negros. Estas foram as memórias. Ou não tinham memória
ou apenas que se disse que esse dia foi um dia em que os negros foram libertados. Inclusive, eles nem lembram da personagem Isabel. Eu também conversei com alguns colegas professores negros. E eles têm uma memória semelhante à minha, que é a princesa Isabel sendo endeusada, santificada. Essa foi a imagem da maioria dos meus colegas professores negros e é também a minha imagem. E aí nós começamos muito bem quando a professora lê um texto e fala de fake news, não é? Porque, embora isso tenha se transmutado, eu não sei se vocês lembram, mas o 13 de maio já foi feriado, né, nacional, e aí os movimentos negros começam a futucar essa questão, né? Por que feriado nacional? O que é que se comemora no 13? O que é que se tem para se comemorar no 13 de maio? E ele deixa de ser feriado nacional. Mas pensar então nessa produção de ausências, eu acho que é interessante, porque tanto a lei, na minha leitura, produziu ausências, quanto as práticas curriculares, na minha época, na época dos meus alunos e hoje, no meu olhar, continua produzindo ausências. Então, eu queria colocar algumas questõezinhas a respeito da lei, para a gente pensar a lei. Tudo bem? Primeiro, dizer que a lei, ela é um instrumento, a lei áurea, a lei de ouro. Eu não sei para onde foi o ouro, né? Obviamente não para o povo negro, mas a lei áurea, a lei 3353, ela tem apenas 2 artigos. É uma lei pequena, 2 artigos. No primeiro artigo, ela diz que está extinta, a partir daquela data, a escravização do povo negro no Brasil. O primeiro artigo é isso que está escrito. No artigo 2º, ela diz que revoguem-se todas as disposições em contrário. E acabou. Só fazendo um breve histórico. Essa lei é assinada no final do século XIX. O Brasil, aliás, o Brasil e Inglaterra já discutiam a questão da libertação do povo negro desde a década de 1820. Em 1823, há um documento construído pelo José Bonifácio no sentido da libertação do povo negro. E aí tem a Lei Feijó, que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, né, que era de 1831, salvo engano, eu posso me atrapalhar nas datas. A Lei Eusébio de Queiroz, não é? De 1850, sempre está me perdoando aí nas datas, mas de 1850. Em 1871 vem a Lei do Ventre Livre, que era uma covardia. A Lei do Ventre Livre é a lei dos covardes, né? Porque, na verdade, todo o processo de escravização do povo negro é um processo de covardia. Mas a Lei do Ventre Livre, ela diz que as crianças serão livres a partir daquela data, mas ficarão sob os cuidados. E quanto à palavra cuidados, a gente precisa colocar bastante aspas, do Senhor até os 8 anos. A partir daí, o Senhor decidia se queria fazer uso do trabalho dessa criança até os 21, ou se entregaria para o Estado. E o Estado pagaria
um valor, me parece que era 600 mil réis na época. Obviamente que o senhor optava por ficar com a criança após os 8 anos, porque ele tinha uma mão de obra de graça, gratuita, que ele poderia explorar até os 21. Nessa mesma lei tem um artigozinho que é interessante. O Estado tiraria a criança das mãos do senhor antes dos 8 anos se comprovasse castigos em exagero, em excesso, ou seja, podia castigar, contanto que não se excedesse. A questão é que o conceito de exceder é subjetivo. E a gente precisa lembrar que a gente estava num país escravocrata e num país racista. O que é que era excessivo? E quem denunciaria esse senhor que açoitasse ou castigasse em excesso a criança? Depois vinha a lei de 1885, que é a lei de sexagenário, que é mais um fake news. Eu adorei a palavra. Porque estariam livres os escravos após os 60 anos. Após os 60 anos, para muitos senhores, era um modo de se livrar de um peso. E muito poucos escravos chegavam a essa idade, porque o trabalho era estafante. Os castigos eram contínuos. Então, e nós chegamos, então, na lei de 1888. Nessa lei, além desses 2 dispositivos que eu citei, a libertação dos escravizados e revoguem-se as disposições em contrário, não há nada. Não há previsão de penalidade para quem continuasse escravizando. Não há. Na lei não há nenhuma referência à indenização das centenas de milhares de negras e negros que naquela época ainda vivia na condição de escravizado. Nada. Negras e negros então saem, são expulsos, são expurgados das fazendas e dos engenhos com a roupa do corpo, alguns poucos pertences, e como dizia minha mãe, com uma mão na frente e outra atrás. E dane-se. O Estado não providencia nenhuma forma de acolhimento. Nenhuma forma de acolhimento. Não há também na lei nenhuma indicação de reforma agrária, que seria bastante interessante se pensasse naquele momento numa reforma agrária. Lembrando que quando o Brasil é descoberto, há uma reforma agrária. O Brasil é dividido em 15 grandes territórios, que são as capitanias hereditárias, e essas capitanias são doadas para portugueses. Uma reforma agrária do jeito deles, matando milhões de indígenas e doando as terras indígenas para os portugueses. Não é? Mas não há nenhuma indicação de reforma agrária. Não há criação de espaços de acolhimento para o povo que estava sendo retirado das fazendas e dos engenhos. Não há. É o fake news que a professora nos disse. Não há nenhuma forma de acolhimento. E aí a gente precisa de alguns dados que eu acho muito importantes. A professora Cristiane e os colegas provavelmente já leram sobre isso. Né? Há um pool de universidades do mundo fazendo levantamento do número de africanas e africanos que foram escravizados entre o século XVI e XIX. E aí os dados estimam que 12,5 milhões de africanas e africanos tenham sido arrancados
com todos os requintes de violência possível de África. 12,5 milhões. É interessante a gente pensar nesse número atravessando o oceano, porque há dados que dão conta que na margem, na outra margem do oceano, chegam em torno de 10,8 milhões. Então há um número aí que não bate. Em torno de 12,5 milhões foram arrancados de África. Esses dados, esse número é uma estimativa de um pool de universidades do mundo. O Brasil também está nesse grupo, e a universidade brasileira que está nesse grupo é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas alguns pesquisadores dão conta que chegavam só 10,8 milhões. Então, o que é que acontecia com 1.700.000? As águas de Iemanjá colhiam. Porque muitos saltavam do navio tentando voltar a nado, os que adoeciam eram atirados no oceano, se havia revolta, eram atirados no oceano, e ainda havia os que não resistiam à viagem que durava de 30 a 40 dias. O Brasil foi o país que mais escravizou. Não é à toa que nós somos hoje o país de maior população negra do mundo, se não considerarmos a África. Se não considerarmos a África, nós somos o maior país de população negra do mundo. Ficamos apenas, mas se considerarmos a África, ocupamos a segunda posição. Ficamos apenas atrás da Nigéria. Daqueles 12,5 milhões de negros e negras capturados com todos os requintes de violência, 36,7% desembarcou no Brasil. O Brasil também foi o país que mais escravizou. Ou seja, em torno de 3.300.000 negras e negros vieram para o Brasil. São os nossos ancestrais, dos quais eu tenho orgulho, aos quais eu ofereci o meu diploma de doutor, porque eu me tornei doutor por causa da luta deles, porque eles resistiram, porque eles criaram todas as formas que vocês imaginarem e não conseguirem imaginar de resistência. Por exemplo, as mulheres faziam tranças, por isso que eu me refiro às tranças no poema, porque muitas mulheres faziam tranças no cabelo e escondiam nas tranças sementes, porque quando escapavam para quilombos, levavam sementes para plantar. Era também uma estratégia de resistência. O Brasil foi o último país a livrar-se dessa mácula vergonhosa, que para muitos não é uma vergonha. Não é? Outro dia nós vimos na mídia alguns políticos durante uma entrevista com copos de leite na mão. Isso é simbólico. Esses copos de leite na mão é simbólico. Não é? Foi o último país. Antes do Brasil, Cuba, me parece que é em 1880, mas o último país foi o Brasil. Tem um outro dado que eu acho que é importante colocar. Em 14 de dezembro de 1890, Rui Barbosa, que era abolicionista, manda queimar todos os arquivos nos quais constavam a matrícula dos negros que chegaram ao Brasil. O que para a gente é negativo. Uma das justificativas é que ele fez isso porque os senhores
que eram contrários à escravização queriam a indenização do Estado. Então, queimando os documentos, não teriam como comprovar essa posse e essa perda. Mas, de qualquer sorte, é um prejuízo muito grande para a pesquisa histórica e para o povo negro fazer um levantamento, não é, de sua história em busca dos nossos ancestrais. Eu sei que meus ancestrais vieram de África, provavelmente Banto. Oi? Deixa eu só aproveitar essa Pois não. questão, né, que você diz da não documentação e como que essa possibilidade de pesquisa gera também as ausências epistemológicas, né? Então, eu acho que todas as crenças, valores que vieram aí com o povo negro nessa diáspora, também veio um conhecimento, né? E já começa aí no início com essa documentação, e a gente encontra várias pesquisas nesse sentido, e vem a produção de ausências na educação, a produção de ausências de como se vê essa realidade brasileira e no mundo frente a essa diáspora, né? Então, nesse sentido, eu te interrompi só por causa disso, porque eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, que essas ausências, como você disse no início da nossa live, permanece, né, no nosso currículo e nas nossas práticas curriculares, né? E eu queria ouvir um pouquinho, né, diante das percepções do Evanilson, pesquisador, educador, né, negro, ativista, né, poeta, o que a gente pode fazer, né, em termos práticos, usando uma palavra que você gosta muito de usar, em termos de atitude, né, para minimizar essas ausências, né? Como que nós podemos ser agentes produtores das possibilidades de trazermos para as práticas curriculares essas ausências epistemológicas que a gente encontra na educação e também nessa visão e nessa percepção da realidade frente à diáspora africana. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu posso tentar. Antes, eu gostaria de enfatizar toda essa fala, mais rápido com o que a Cristiane coloca, que nós temos a Lei 10.639 de 2003, né? E que a gente precisa muito refletir pensando em todas essas colocações que Cristiane faz. Sim. Eu posso tentar atender a ambas as colocações. Vamos lá, a gente vai conversando, né? Isso. Temos mais 15 minutos. É mesmo? Vou fazer a parte chata aqui. Temos 15 minutos. Tem uma perda que já começa com a morte dos negros e negras na travessia do oceano. Porque muitos negros e negras são originários de comunidades de tradição oral. E na comunidade de tradição oral, o registro dos saberes está no corpo, está na memória, não é? O corpo é arquivo. Então, não é à toa que há um pensamento africano que diz que quando um velho morre, uma biblioteca arde. Eu tinha uma série de coisas para colocar, mas o tempo de 15 minutos eu vou ter que fazer um bocado de castração aqui. Mas não tem problema. Seguinte, o que é que se pode fazer? Na verdade, o que é que a escola tem que fazer? Primeiro, lembrar que a ideia de produção de ausências é uma ideia do Boaventura de Souza Santos, não é? Ele vai dizer que o pensamento ocidental moderno é um pensamento abissal, porque ele produz segregações, ele produz apartamentos entre o visível e o invisível. E nessa segregação instala-se as chamadas linhas abissais. De um lado da linha
estaria, deste lado da linha, estaria o pensamento europeu, do outro lado da linha estariam os pensamentos latino-americanos, o pensamento africano, o pensamento asiático, e esses pensamentos são tidos como menores, são produzidos como ausentes ou como inexistentes. Para usar o Maldonado Torres, que eu gosto muito, são jogados numa zona do não ser. Mas não é só o pensamento que é jogado numa zona do não ser. Os praticantes desses saberes também são lançados numa zona do não ser. E nessa zona do não ser, decreta-se a morte. Eu sempre digo e vou repetir, embora algumas pessoas digam que isso é muito forte, mas para mim, no Brasil, cada negro que nasce, ele nasce com uma placa de matável pendurada no pescoço. Basta ver os dados. Uma placa de matável. Nós nascemos com uma placa de matável pendurada no pescoço. Veja o índice de feminicídio entre as mulheres negras. A cada 23 minutos, um negro é assassinado. A situação é pavorosa, né? Veja o extermínio de Jacarezinho. Veja os 111 assassinados em Carandiru. Né? Bom, e aí nós temos tentando contemplar a escola tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. E tem material que ela pode utilizar para trabalhar. A professora se referiu à Lei 11.639. Quando os governos populares e democráticos assumiram a presidência da República em 2003, algumas ações muito interessantes foram implementadas. Dentre elas, a assinatura da Lei 10.639 de 2003, que determina que as escolas precisam trabalhar com a história e cultura africana e afro-brasileira em todo o currículo e em toda a educação básica, aliás, em todos os níveis e modalidades do ensino. Não é só na educação básica, no ensino superior também. A resolução número 1 de 2004, quando a professora Petronila Beatriz assume o Conselho Nacional de Educação, contempla a 10.639 e amplia, uma vez que ela vai mostrar, a resolução vai mostrar como implementar a Lei 10.639, em busca de uma educação voltada para as relações étnico-raciais. Então a escola pode, primeiro, atender e atentar-se às leis. Além desses dois documentos, nós temos a 11.645 de 2008. Nós temos também a 11.645, ela insere a questão indígena. Nós temos também a resolução 8 de 2012, que trata da educação escolar quilombola. Então, a escola precisa atentar-se à lei. Esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que os sistemas de ensino precisam fazer é garantir formação continuada para professoras e professores. Aliás, os documentos já tratam dessa formação no início. A formação inicial também. Não só a continuada, mas a formação inicial. Uma outra questão, resgatar essas referências negras. Nós negros, nós negras, em sala de aula, não vemos nossas referências. Onde é que está Zumbi dos Palmares? Onde é que está Solano Trindade na escola? Onde é que está Nilma Lino Gomes na escola? Onde é que está Petronília Beatriz na escola? Onde é que está Dandara na escola? Onde é que está Luísa Maim na escola? Onde é que está Abdias do Nascimento na escola? Onde é que está Machado de Assis apresentado como negro na escola? Onde é que está Lina Barreto apresentado como negro na escola? Onde é que está Mário de Andrade apresentado como negro na escola?
Então, esse é um trabalho que a escola precisa fazer. Mas os professores precisam de apoio, porque há necessidade de formação continuada para professores e professoras tratando disso. Porque nossa formação, olha, nós tivemos em 1930, na década de 1930, uma Constituição que pregava a educação eugênica. Então, isso é muito recente. A formação do professor precisa ser revista, a formação inicial, e a formação continuada precisa ser garantida. Outra coisa, as comunidades quilombolas no Brasil inteiro, e se a gente entra na Fundação Cultural Palmares, a gente descobre que há mais de 3.000 comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas têm práticas afrodiaspóricas mantidas de forma sublime. Essas práticas precisam ir para a escola. As práticas quilombolas, como o samba de pareia, o samba de coco, o tambor de crioula, essas práticas precisam entrar na escola. Uma outra questão que a escola precisa fazer: levar os movimentos negros para dentro dela. Não importa se a escola está próxima ou afastada de um quilombo. Não importa se a escola é rural ou urbana, se a maioria do bairro é negra ou não. O movimento negro, na verdade, os movimentos sociais, mas o movimento negro precisa estar na escola. Em nossas pesquisas, nós sempre trabalhamos com o mesmo quilombo, que é o quilombo Mussúcar, em Sergipe. O quilombo Mussúcar fica na cidade de Laranjeiras, que é conhecida como Museu a Céu Aberto, a cidade. E a Mussúcar tem diversas práticas culturais tradicionais, algumas afrodiaspóricas, outras são ibéricas, mas mesmo as de origem ibérica são enegrecidas, ou seja, receberam as marcas de África. Nos dois momentos de pesquisa que nós fizemos, ou seja, durante o mestrado e durante o doutorado, em uma das escolas da comunidade, a comunidade tem 3 escolas, a gente não percebia, embora fosse escola localizada em quilombo, portanto, deveria atuar no registro da educação escolar quilombola, a gente não percebia a modalidade educação escolar quilombola em movimento na escola como um todo. Mas nós percebíamos a presença da educação escolar quilombola na prática de alguns professores, ou seja, a militância se fazendo presente em sala de aula. Porque aqui, recorrendo a Paulo Freire, a escola tende a atuar no registro da invasão cultural. Essa é minha leitura. A escola entra numa comunidade e ela impõe a sua verdade. E a verdade da escola é eurocêntrica. A verdade da escola é produtora de ausências, porque ela nega os saberes africanos. Ela demoniza as religiões de matriz africana. Ela coloca para debaixo do tapete as imagens, as referências, os homens e mulheres com perfil fenotípico, já que nosso racismo é gestáltico, como diz o Kabengele Munanga, essas pessoas são invisibilizadas. Então, a produção de ausência, ela não é apenas epistemológica, ela é ética, não é? E ela é também estética. A cultura negra e o povo negro é visto como exótico, ou seja, fora da visão, fora do olhar, estranho, esquisito. Nós somos esquisitos. Eu me lembro que quando aquela atriz que fez 12 anos de escravidão foi considerada a mulher mais bonita do mundo, a Lupita, houve um movimento no mundo discordando da revista porque considerou uma negra a mulher mais bonita do mundo. Porque ela é negra. Ela não pode ser mais bonita do mundo.
Quando é tida como bela, entra no conceito do exótico, do fora do comum, do estranho, do esquisito. Eu não sei se respondi a pergunta, mas acho que seria mais ou menos nessa linha. Sim, professor, foi excelente e estamos bem no limite de encerramento do que pensamos de propor essa atividade. E antes de passar a palavra para o agradecimento final e para a professora Cristiane, esse seu comentário também nos remete a pensar um projeto muito importante desenvolvido pelo professor José Jorge de Carvalho, que são os encontros de saberes, porque nós precisamos trazer esses mestres de notório saber para dentro dos espaços escolares, né? Então, são questões que precisamos pensar em formas de recompor essas ausências, né? E cabe a nós, né? Tanto fazer essa provocação, esse diálogo, quanto pensar nessas possibilidades. E não me alongando, né? Já passando aí para vocês, para finalização, passo para a professora Cristiane. Queria agradecer ao Evanilson, as reflexões trazidas, a questão de trazer também o quilombo, que é também algo invisibilizado, né, nas práticas curriculares, como se fosse algo só de um período, mas que aquilombar-se é se juntar, né? E nós pensamos nessa ação de hoje nesse sentido, de nos juntarmos para pensarmos e refletirmos sobre essas produções de ausência e a produção de significados que se tem acerca do 13 de maio. Então, nós agradecemos, em nome da Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais e do NEAB, UFO, e passamos aí para você para as considerações finais, Evanilson. Também agradecer, né, na mesma linha de vocês, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Axé para todo mundo, um axé grandão. Lembrar que os terreiros de candomblé, na minha leitura, são quilombos, são grandes quilombos, são territórios de resistência. E deixar uma pergunta para quem nos acompanha. Se o Teorema de Pitágoras era conhecido em África antes de Pitágoras, por que o Teorema é de Pitágoras? A segunda pergunta. Se o documento mais antigo de filosofia foi encontrado em África, por que a filosofia nasceu na Grécia? Com essas perguntas, me despeço e agradeço a todos e a todas e a todes. E, professora Cristiane, obrigado pela generosidade sempre presente e conte comigo sempre. Professora, um prazer conhecê-la, e vamos estreitando esses laços, nós por nós. Isso. Bom dia, então, a todas as pessoas. Nós agradecemos. Estamos encerrando. E antes de encerrar, é importante dizer que esse vídeo ficará salvo nessa rede social aqui do NEAB, também no canal do YouTube. E que possamos ter mais diálogos como esse, né? Que possamos ter mais momentos na cor da palavra, que seja um marco e que muitas outras coisas venham. Professor Evanilson e todas as pessoas que estão conosco. O NEAB e a DIEPAFRE estão de portas abertas a todos vocês. Voltem sempre. Tchau.